Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 2. Porque não vieram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Contrataram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas nosso Deus mudou a maldição em bênção. Você conhece essa história? Essa história está registrada no livro de Números, capítulo 23 e o 24. Um rei pagão contratou um profeta do Senhor para amaldiçoar o povo de Deus. Porém, quando o profeta fez os sacrifícios no altar e foi amaldiçoar, Deus não permitiu. Isso mesmo. Deus mudou na boca daquele profeta a maldição em bênção. Como diz lá em Números, capítulo 23, versículo 8. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso desejar mal se o Senhor não desejou mal? O profeta tentou explicar desta forma àquele rei pagão que não queria ouvir isso. Você foi contratado para amaldiçoar e eu quero que você amaldiçoe. E aí levou o profeta para um outro lugar para tentar fazer com que ele cumprisse o que ele tinha prometido, que era amaldiçoar o povo. Sabe o que eu aprendo com essa história? Se o diabo tivesse o poder que nós lhe atribuímos, ele já teria destruído esse mundo, sabia? Mas ele é totalmente limitado, destituído de graça, não tem o Espírito Santo e por isso lhe falta o poder divino, e ele só pode agir mediante permissão do nosso Deus. Não pode sequer amaldiçoar aqueles que Deus abençoou. Imagina destruir. O profeta, então, pela segunda vez, tentou amaldiçoar. E outra vez, Deus anunciou por sua boca que ninguém pode revogar aquilo que Deus prometeu sobre alguém ou sobre alguma coisa. Aquilo que Deus determinou para você, ninguém pode tirar. E ele disse isso através do profeta no capítulo 23, no versículo 19 e 20 do livro de Números, que diz assim: Deus não é homem, pois não mente, nem filho de homem, para que se arrependa. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. Ele mandou abençoar. Não posso anular o que ele abençoou. Olha que coisa tremenda. Deus, quando promete algo para nós, ele não se arrepende, ele não é como um homem. Ele não mente, ele não pode voltar atrás daquilo que ele prometeu. Ele mandou abençoar e ninguém pode amaldiçoar. Aquela bênção que Deus profetizou sobre você e sua casa, o inimigo não pode mudar ou tirar. Então, pare de enaltecer um inimigo derrotado e exalte o Senhor que não muda, pois agindo Deus, quem impedirá? O rei Balaque não se conformou e pediu mais uma vez que o profeta fizesse aquilo que havia prometido. Que rei insistente, hein? Ele não desiste e pela terceira vez ele pede que o profeta se esforce. Só que dessa vez o profeta já sabia qual era a vontade de Deus e não ia mais contrariar o Senhor.
E diante do seu posicionamento, dessa vez ele se posicionou do lado de Deus. E por isso, desta vez veio sobre ele o Espírito Santo. Dessa vez foi diferente. O Espírito Santo veio sobre ele e ele profetizou e pregou para aquele rei e ainda disse qual seria o fim daquela nação que, ao invés de acolher o povo santo, tentou foi amaldiçoar aquilo que o Senhor abençoou, aqueles a quem o Senhor abençoou. E como diz lá em Números capítulo 24, versículo 2, 3 e 9, eu sugiro que você leia todo o capítulo 24, que vai explicar bastante essa história bem direitinho para você entender melhor. Mas nesses 2, 3 e 9 diz assim: e quando ele viu Israel acampado, tribo por tribo, o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele pronunciou essa mensagem: sejam abençoados os que te abençoam, e amaldiçoados os que te amaldiçoam. Você lembra dessa palavra? Deus já havia declarado isso a Abraão. E essa sentença ela se estende a todos os nossos inimigos. Aqueles que tentarem nos amaldiçoar, eles receberão sobre si o mal que nos desejarem. Como os moabitas e os amonitas, que contrataram o profeta para amaldiçoar o povo de Deus. E eles é que foram amaldiçoados, porque aquele mal que nós desejamos para o outro, geralmente ele vem sobre nós, porque nós não podemos amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, fala dessa promessa que foi feita lá atrás para Abraão: abençoarei aqueles que abençoarem você, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. E por seu intermédio serão abençoados todos os povos da terra. Portanto, coloque isso no seu coração. Ninguém, nem mesmo o diabo, pode amaldiçoar o que Deus abençoou. E segundo esta palavra que foi dita sobre Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Então, aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Então, a tua casa é abençoada e, por mais que as pessoas desejem o mal, não virá sobre vocês, porque sobre a tua casa existe uma bênção irrevogável que o Senhor não vai permitir que ninguém mude a tua história, porque Ele determinou bênção sobre a tua casa e sobre a tua vida. Então, para de falar que o diabo pode isso, pode aquilo. Ele é totalmente ilimitado. Ele não consegue nem ser um inimigo à altura do nosso Deus, porque ele não passa de uma criatura. Por um sopro de Deus ele é destruído. Ele não tem esse poder que muitas pessoas colocam sobre ele. Ele perdeu para Jesus no céu. Ele perdeu para Jesus aqui na terra. Mesmo quando Jesus era um bebê, ele não conseguiu destruir Jesus. Mesmo quando Jesus estava fraco no deserto, com fome, ele não conseguiu destruir Jesus. Mesmo na cruz do Calvário, ele não conseguiu destruir Jesus, porque o nosso Deus ressuscitou e a nós também nos concedeu a vitória. Hoje, nós também temos o Espírito de Deus sobre nós. Nós temos a mente de Cristo. E assim como Jesus venceu o inimigo, nós também venceremos. Agora, com a ajuda do Espírito Santo, nós também seremos mais que vencedores. Então não fica preocupado. O inimigo se levantou. Se levanta para cair. Todas as vezes será assim. Porque aqueles que confiam no Senhor sempre vencerão.
Como diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 33, quem pode nos acusar de qualquer coisa que seja? O nosso Deus nos justifica. Então, nem sequer as condenações do inimigo, elas vão surtir algum efeito sobre a nossa vida. Porque aquilo que o Senhor já determinou para nós vai acontecer, porque a sua palavra não volta vazia. Pelo contrário, em toda ela tem o sim e o amém. Então continue crendo. Você está do lado vencedor. Você escolheu o lado vencedor. E sobre você repousam as bênçãos de Abraão. Que o Senhor continue te abençoando. E que todo o mal que te desejarem volte sobre essas pessoas. Porque, como diz a palavra do Senhor, aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem, esses serão amaldiçoados. Então, vamos orar pedindo ao Senhor que continue nos dando a sua bênção. Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor tem promessas maravilhosas a nosso respeito. O Senhor tem feito milagres na nossa vida. E o inimigo não tem poder de roubar nada que o Senhor nos deu. E nós confiamos a nossa vida e a nossa família nas tuas mãos. E nós cremos que o melhor está por vir. O Senhor está trabalhando para que todas as tuas promessas se cumpram em nossa vida. Não há o que temer. O nosso inimigo, ele foi vencido e ele certamente será envergonhado diante desse universo, pois o nosso Deus cumpre o que prometeu. Continua, Senhor Deus, abençoando a nossa casa, a nossa família, nos livrando do mal. Tira de nós todo o temor e dá-nos a ousadia de repreendermos o inimigo e todo aquele que se levanta contra a tua palavra e contra as promessas que o Senhor fez sobre a nossa vida. Abençoa a tua igreja, continua fazendo dela a menina dos teus olhos, cumpra-se em nós as tuas profecias. Em nome de Jesus nós oramos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.